Primeiro Congresso Brasileiro sobre Tráfico Humano termina na Flórida Central com sucesso de público. O Consulado-Geral do Brasil de Hartford vai realizar missão consular na cidade de Bridgeport, em Connecticut. Susto no ar. Homem tenta abrir porta de avião que seguia para o Texas e ele foi detido por passageiros. Estados do noroeste do país seguem sofrendo com poderosa tempestade. E a gente mostra a iniciativa de um brasileiro que, através do teatro, quer ajudar a nossa comunidade a enfrentar os desafios da vida imigrante. Ao mudar para os Estados Unidos, decidiu unir sua vocação para o teatro com a vontade de ajudar a comunidade brasileira. Olá, boa noite. Boa noite. Terminou o Human X, um congresso sobre tráfico humano, abuso infantil e violência doméstica, organizado por uma instituição brasileira da Flórida Central. O evento recebeu mais de 30 palestrantes dos Estados Unidos, do Brasil e países da Europa, como nos mostra a repórter Carla Marinho. Foram 3 dias de palestras e testemunhos de sobreviventes com o mesmo propósito: apresentar a realidade e os trabalhos de combate ao tráfico humano, violência doméstica e exploração sexual infantil. Estamos aqui trabalhando com parcerias, com organizações sociais brasileiras, americanas e em contato próximo com as autoridades locais, seja dos condados, seja no estado, para apoiar o brasileiro aqui na região. Eu acredito que é urgente o trabalho de conscientização e principalmente a luta pelos direitos humanos. O tema da minha palestra que foi o estupro de mulheres vulneráveis, no qual nós sugerimos a aprovação do projeto de lei de castração química dos agressores. Então eu espero que as pessoas tenham mais consciência. Vou levando uma bagagem repleta de insights que poderão ser aproveitadas lá na nossa cidade. Depois do tráfico humano, no primeiro dia, a violência doméstica foi o tema do segundo dia do Human X. A presidente do Instituto Maria da Penha apresentou os avanços alcançados por meio da lei, considerada a terceira mais abrangente do mundo. Mas também ela fala sobre a criação dos centros de reabilitação e reeducação para autores de violência. A maratona de palestras e testemunhos encerrou o último dia com o tema da violência contra as crianças. É importante essa junção de tantas instituições, de tantas pessoas. É despertar nas pessoas que estão relacionadas com esse tema como elas são responsáveis por ressignificar a vida das crianças que sofreram algum tipo de abuso ou violência sexual. Nós estamos ajudando, fazendo a comunidade a estar se informando para acabar com esses crimes. E que você não precisa ficar nesse ciclo de dor que você vive hoje. A embaixatriz Patrícia Quental, co-criadora da metodologia Eu Me Protejo, compartilhou dados estarrecedores da violência contra a criança no Brasil. Gente, um estupro a cada 6 minutos. Esse projeto foi feito no Desenho Universal para Aprendizagem. Ele serve para crianças com e sem deficiência. Eu me inspirei na minha filha, que tem síndrome de Down e autismo, mas ele é entendido por qualquer criança. Ele tem todos os recursos de acessibilidade e ele está em historinhas, em musiquinhas, em teatro de fantoche, desenhos, jogos. Então, de várias maneiras, você ensina para a criança de uma maneira lúdica, que elas precisam proteger o próprio corpo, assim como você ensina a criança a atravessar a rua, a gente tem que ensinar também a criança a proteger o próprio corpo. Mostrar que a gente está preocupado em melhorar a lei, em melhorar as vítimas que precisam de força da comunidade e da legislação também. É necessário que elas saibam que elas têm apoio sim, que elas têm suporte, que elas podem ter uma nova chance na vida delas. O Human X 2024 reuniu em Orlando, na Flórida, mais de 30 palestrantes dos Estados Unidos, Brasil e países da Europa. Foi uma verdadeira maratona de conhecimento com autoridades da área de segurança pública, justiça, área acadêmica, saúde, além de institutos e ONGs ativos no combate a estes crimes hediondos. Deu uma carta do governador lamentando por conta da agenda dele que não dava para coincidir, mas dando todo o apoio e dizendo, inclusive,
que estava totalmente à disposição, o governo da Flórida estava à disposição da Hope & Justice para apoiar, para ajudar no que fosse necessário. Todos nós aqui somos agentes de prevenção e também agentes transformadores. A gente, enquanto instituição do terceiro setor, transformando essas vidas, a gente vai causando um impacto positivo na economia, na saúde, na educação. E esse impacto positivo na segurança, e esse impacto positivo vai refletir para toda a comunidade. O Brasil conquistou uma importante e significativa vitória sobre os Estados Unidos. A justiça norte-americana aceitou devolver uma pedra preciosa rara que foi levada do nosso país sem autorização. Essa é a Esmeralda Bahia, de 380 quilos. A pedra foi encontrada em 2001 no norte da Bahia e comercializada ilegalmente. Agora, depois de uma longa batalha judicial, essa preciosidade, que é considerada um patrimônio nacional, será repatriada. A decisão foi anunciada pela Corte Distrital de Colômbia, que aceitou o argumento brasileiro de que a pedra foi retirada de forma ilícita visando lucro. A devolução da esmeralda deve ser formalizada pelos Estados Unidos até o dia 6 de dezembro. Essa pedra rara será incorporada ao Museu Geológico do Brasil assim que retornar ao nosso país. Agora, atenção, brasileiros que moram em Connecticut. O Consulado-Geral do Brasil em Hartford vai realizar uma missão itinerante no início do mês de dezembro. Os serviços consulares vão ser oferecidos à comunidade brasileira que vive em Bridgeport no dia 4 de dezembro. A jornada consular vai oferecer mais de 15 tipos diferentes de serviços, entre eles emissão de passaportes, certidões, procurações, atestados e muito mais. É importante lembrar que o atendimento deve ser agendado via internet pelo site e-consular. Quem aparecer sem hora marcada não será atendido. O serviço é gratuito e serão cobradas apenas as taxas consulares dos serviços solicitados. A ideia desse mutirão é atender os brasileiros que precisam dos serviços consulares, mas não têm tempo para ir até a sede brasileira. Então, anote aí, relembrando, o atendimento será em Bridgeport, em Connecticut, no dia 4 de dezembro. Todas as informações estão disponíveis no site do consulado. Depois do intervalo, Miami desbanca Nova York e é eleita a cidade mais rude dos Estados Unidos. E no giro de flagrantes tem os detalhes do mais novo caso de um passageiro que tentou abrir a porta de um avião em pleno voo. Américas no ar. Oferecimento. Rijab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Oi, gente, eu sei que tá no intervalo do jornal, mas a gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal, dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. Um levantamento costuma identificar quais são as regiões do país com a fama de serem rudes. E na pesquisa deste ano teve mudança na liderança desse ranking. Hoje, Miami é a cidade mais rude do país, desbancando o posto histórico de Nova York. O estudo foi realizado pelo aplicativo de idiomas Preply, que entrevistou residentes de várias cidades norte-americanas. Entre as perguntas feitas estavam questões de higiene, respeito, educação, comportamento no trânsito e bom senso, como falar alto ao telefone em locais públicos, por exemplo. E para surpresa de muita gente, Nova York perdeu o posto de primeiro lugar depois de anos nessa posição. Agora, nem a Big Apple ou Los Angeles ficaram entre os 20 primeiros do ranking. No topo da lista das cidades com os comportamentos mais rudes do país está Miami, que alcançou uma impressionante pontuação de grosseria, 9,88 em uma escala que vai até 10. Logo depois de Miami estão Filadélfia, Tampa, Louisville e Oakland. Os moradores de Miami alegaram que a cidade está, sim, cada vez mais mal educada, principalmente nos atendimentos de serviços públicos e no barulho em locais compartilhados. Além disso, os residentes dizem ver um aumento de falta de empatia nas ruas. Mas apesar da nova e crescente fama de rude, Miami continua sendo um dos destinos turísticos mais populares do mundo e amados pelos brasileiros por causa das belas praias, o clima, lojas
lojas, entretenimento e gastronomia diversificada. Tem pouco tempo que eu estou aqui, então não sinto que elas são mal educadas. Pelo contrário, me ajudam muito. São bem bacanas, o pessoal, todo mundo alegre. Eu não sinto isso. Aliás, Miami é uma cidade maravilhosa. Depende da situação que a pessoa passou no momento. Eu nunca tive, assim, dependendo do lugar que vai também. É um lugar bonito, né, de turismo, e que todos sejam bem-vindos, né? Cada um tem a sua experiência. A minha, eu não tenho nada que dizer de mal. Sempre fui muito bem recebida e um lugar lindo, lindo, lindo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos forçou a agência antidrogas do país, o DEA, de interromper uma prática antiga. A de revista aleatória de passageiros em busca de drogas nos aeroportos e outras instalações de transporte. A ordem da Justiça acontece após um relatório do inspetor-geral descobrir que os agentes do DEA poderiam estar violando direitos constitucionais ao realizar revistas. O documento também alertou o Departamento de Justiça para o fato de os inspetores dos aeroportos não terem sido treinados sobre como realizar essas revistas, porque a agência antidrogas suspendeu seu próprio programa de treinamento no ano passado. Nos últimos anos, as revistas aleatórias têm como alvo pessoas que compraram passagens de última hora. E na exigência de uma inspeção minuciosa, a maioria dos abordados acaba perdendo os voos e tendo prejuízos sem estar fazendo nada de errado. A Justiça norte-americana disse que é preciso que a agência antidrogas invista mais em investigação para fazer as abordagens de forma inteligente e sem causar transtornos. O DEA concordou em aceitar as recomendações do relatório e mudar sua forma de atuação, mas se recusou a comentar o assunto. E um passageiro que estava em um voo que saiu de Milwaukee para Dallas foi imobilizado e preso com fita adesiva após tentar abrir a porta do avião. Apesar do susto, todos a bordo estão bem. A FAA disse que está investigando esse caso, que é um dos destaques do nosso giro de flagrantes. As imagens obtidas pela Fox News mostram o homem sendo contido por outros passageiros que o amarraram com fita adesiva extra forte depois da tentativa frustrada de abrir a porta do avião a 30 mil pés de altura. O voo da American Airlines pousou em segurança no destino final, quando os agentes do FBI entraram na aeronave e prenderam um homem que vai ser acusado de diversos crimes, entre eles terrorismo doméstico. A FAA investiga o caso e a companhia aérea reforçou que colabora com os agentes, que a segurança segue sendo sua prioridade. Em Cleveland, Ohio, a polícia prendeu 2 adolescentes responsáveis por uma série de roubos de veículos. Os crimes foram registrados por câmeras de segurança da cidade e mostram, inclusive, que a dupla usava arma de fogo para ameaçar os motoristas em plena luz do dia. Os bandidos têm 14 e 17 anos. Em um dos crimes, eles entraram em um carro e tentaram atropelar uma das vítimas. A dupla enfrenta agora várias acusações, incluindo o roubo agravado e ameaça. Na Flórida, a polícia do sul do estado está procurando um homem que tentou estuprar a funcionária de um smoke shop. Imagens do circuito interno mostram que o criminoso entrou sem camisa na loja em Miami Springs. Alterado, ele se aproximou da atendente, que estava sozinha, e tentou agarrá-la à força. A vítima conseguiu lutar contra seu agressor enquanto gritava por socorro. Por sorte, o criminoso, assustado com a resistência da mulher, fugiu. A polícia pede por qualquer informação sobre o suspeito, que deve ser reportado ao Miami-Dade Crime Stoppers. No próximo bloco, cientistas norte-americanos criam a primeira inteligência artificial capaz de criar material genético de um ser vivo. E atenção, carnes moídas vendidas em supermercados sofrem surto de bactéria que pode ser mortal. Em Nova York, um robô realizou o primeiro transplante duplo de pulmão em uma mulher e surpreendeu a comunidade médica. O procedimento inédito foi acompanhado por uma cirurgiã que atestou o sucesso da operação. O robô chama Da Vinci X. Alguns dias depois da cirurgia, a americana Cherry Merker já estava andando pelos corredores e respirando sem ajuda de equipamentos.
O uso total de um robô na cirurgia inédita mostrou o aprimoramento das técnicas e a redução do tempo de operações já existentes. O transplante completo durou 7 horas, com incisões minimamente invasivas entre as costelas da paciente. Foi o próprio Da Vinci X quem preparou Cherry, o coração e as vias aéreas dela para o implante dos novos órgãos. O método inovador deve ajudar milhares de pessoas que sofrem de problemas iguais ao de Cherry. Há 15 anos, a americana convivia com a doença pulmonar obstrutiva crônica, chamada de DPOC, que provoca o aparecimento de outros quadros como efizema e bronquite crônica. As imagens dessa cirurgia rodaram o mundo e surpreenderam a comunidade médica, que chamou de avanço positivo da tecnologia em prol do ser humano. Ainda falando de tecnologia, uma outra notícia chocou o mundo inteiro hoje. O anúncio da criação de uma inteligência artificial nos Estados Unidos capaz de criar sequência de genomas do zero, o que significa, em tese, gerar algum tipo de forma de vida. Críticos chamaram a iniciativa de perigosa. Muitos disseram que o homem está brincando de Deus. A Eloá Orazen mostra agora para a gente que essa tecnologia nasceu para pesquisar medicamentos e curas para doenças graves. Mas muitas pessoas temem que ela seja usada de forma errada e que possa alterar genomas para criar mecanismos vivos que podem ser usados como armas biológicas letais. Pesquisadores da Stanford University, na Califórnia, apresentaram o EVO, um programa capaz de criar do zero sequências completas de genomas. Treinada com 80 mil genomas de micro-organismos e milhões de sequências de vírus, esta inteligência artificial pode revolucionar a identificação de mutações associadas a doenças hereditárias, um território ainda desafiador para a ciência. Possivelmente, essa nova tecnologia, agregada à inteligência artificial, vai trazer muitos frutos no futuro, principalmente para entender melhor o desenvolvimento de doenças, como bem colocado, foi sequenciado aí genoma de vários micro-organismos, como eles funcionam, como eles infectam o ser humano. Possivelmente vai se conseguir desenvolver drogas relacionadas a futuro tratamento desse tipo de infecção e também, possivelmente, decodificar e entender melhor como que esse nosso genoma, aí, que vem evoluindo milhões de anos, funciona e trazer essa informação ao benefício da saúde, ao benefício da população geral. Considerado um divisor de águas no campo da biologia médica, o EVO é celebrado e temido na mesma proporção. É que o mau uso do programa pode se tornar uma ameaça à nossa existência. Agora, claro, é uma tecnologia muito bem-vinda, vem aí possivelmente para ajudar a curar doenças, mas por outro lado também existe muito temor em relação aí à criação de possíveis armas biológicas extremamente eficazes de poder de destruição em massa. Ainda que essa seja mais marcante, esta não é a única novidade no campo da tecnologia médica. Pesquisadores da Universidade de Hong Kong criaram um robô com uma estrutura macia e viscosa que até parece um slime, mas que foi projetado para entrar no corpo humano. O robô é feito de uma espécie de lodo escuro que contém partículas magnéticas. Ele pode ser manipulado usando ímãs externos. Os cientistas esperam um dia implantar a criação viscosa em um sistema digestivo humano para ajudar a recuperar objetos que foram engolidos acidentalmente. Depois das cenouras orgânicas, um novo alerta de contaminação da bactéria E. coli foi emitido, desta vez para as carnes moídas vendidas nos supermercados. O Departamento de Saúde e Segurança Alimentar está alertando a população sobre os riscos e pedindo para as pessoas ficarem atentas. Mais de 160 mil libras de carne moída fresca e congelada estão sendo recolhidas dos supermercados. As autoridades informaram que pelo menos 20 pessoas foram internadas nos últimos dias por terem consumido a carne bovina em Minnesota. Análises em amostras do produto comprovaram a existência da bactéria E. coli nos pacotes da Wolverine Baking Co. As autoridades indicaram que as carnes moídas frescas com risco de contaminação têm data de validade de 14 de novembro. Já as carnes congeladas em risco estão rotuladas com a data de produção de 22 de outubro. As autoridades estão ainda investigando a extensão dessa contaminação e pediram para a população e para os restaurantes também jogarem fora os produtos congelados com essas datas. Mais informações você pode acompanhar no site da FDA e no site da FSIS, Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar aqui dos Estados Unidos.
A seguir, a gente mostra como partes do noroeste do país seguem lidando com uma poderosa tempestade. E a gente mostra a iniciativa de um brasileiro que, através do teatro, quer ajudar a nossa comunidade a enfrentar os desafios da vida imigrante. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Onze furacões foram registrados na temporada deste ano, um número alto de formações que é considerado raro e fora do normal. Um novo estudo descobriu que as mudanças climáticas turbinaram as tormentas no Atlântico, produzindo mais furacões do que o esperado. As análises de um grupo de investigação climática sem fins lucrativos apontou que o Oceano Atlântico mais quente potencializou a velocidade do vento dessas formações entre 9 e 28 milhas por hora. Isso fez com que essas tempestades ganhassem um empurrão extra e passassem de tempestade tropical para furacões com mais facilidade. Por isso, na temporada deste ano, tivemos 11 furacões, alguns deles com força surpreendente. Os especialistas dizem que isso aconteceu com o furacão Milton, que na reta final da temporada atingiu categoria 5 e devastou a região central da Flórida. Essa tempestade jamais teria alcançado esse nível de força se não fosse o aquecimento global. Análises das tormentas Debby e Oscar apontaram as mesmas situações. Eles não teriam virado furacão se não tivessem sido turbinados pelas mudanças climáticas. Teriam permanecido apenas como tempestades tropicais. Os estudiosos apontaram que desde 2019, os furacões estão ficando mais intensos por causa da crise climática no mundo e que as previsões para o futuro são pessimistas. Se continuar nesse ritmo, essas tormentas vão continuar ganhando intensidade e podem provocar novas categorias de força, numa escala que vai de 1 até 5. Especialistas dizem que no futuro podem surgir furacões de categoria 6 ou até 7. O ciclone bomba que afeta o noroeste do país segue castigando estados como a Califórnia e Washington. Milhões de pessoas devem permanecer em estágio de alerta até o final de semana. Em Soda Spring, no estado californiano, já caiu 49 centímetros de neve em poucas horas, fazendo até cair a rede elétrica. Essa é uma tempestade única em uma década, de acordo com o Centro Nacional Meteorológico. Ainda são esperadas, além das nevascas, chuva forte. Por isso, muitas partes do noroeste estão sob risco de enchentes perigosas para os próximos dias. Agora é hora da previsão do tempo, vou te chamar para ver aí no nosso telão que vai abrir na imagem. A gente começa por Boston com previsão de bastante chuva para amanhã, todo final de semana, na verdade, mínima de 42. Situação semelhante em boa parte da costa leste, mas com tempo um pouco mais estável, aparecendo sol entre nuvens. Em Atlanta, mínima de 39. Na Flórida tem bastante previsão de sol, viu, gente? Em Miami a máxima chega a 72. Em Houston, no Texas, também muito sol, dias ensolarados com mínima de 59. Em Brownsville, a gente segue com esse mesmo cenário de sol forte, com máxima de 85. San Antônio não tem nuvens por lá também, máxima de 79, mínima de 57. El Paso, olha aí, gente, sol forte de novo, máxima de 74. Albuquerque é onde começa um pouquinho de nuvem. Mas em Phoenix, a gente já tem sol brilhando de novo, máxima de 80. Chuva em Los Angeles, mínima de 55, máxima de 59. E olha, São Francisco, tempo encoberto, máxima de 60, mínima de 48. E agora a gente mostra uma iniciativa diferenciada criada por um ator brasileiro em Nova York que quer ajudar a comunidade imigrante a enfrentar os desafios do dia a dia. Ele ensina técnicas de teatro e improviso para as pessoas relaxarem a mente e voltarem a se conectar umas com as outras. A reportagem é da Carolina Camargo. Em salas perto da Times Square, em Manhattan ou em Newark, um grupo de brasileiros faz durante 2 horas exercícios para o corpo e para a voz. São sessões descontraídas que desligam a mente dos problemas da vida de imigrante. A gente começa com uma preparação física, um aquecimento, a gente fala sobre a importância desse instrumento para o artista, que é o nosso corpo, como a gente precisa cuidar. E também a gente faz uma forma de meditação de conexão, jogos teatrais, técnicas do teatro para acalmar a mente, para trazer todo mundo para aquela atmosfera de criação.
né, de conexão. E aí entra o outro. Aí a gente usa das técnicas do teatro, de conectar, de olhar no olho, para poder, então, se conectar com o outro, porque a gente não faz nada sozinho. E o terceiro é o ato. Depois que o corpo já está aquecido, que nós estamos conectados naquela atmosfera, aí as cenas acontecem. As brincadeiras, os jogos, aí a magia acontece. Desde criança, Kaique está envolvido com arte. Ele participou de coral, trabalhou como palhaço, estudou artes cênicas e rodou o Brasil se apresentando. Também sempre sonhou em vir morar em Nova York para estar perto da Broadway e do mundo do show business. Ao mudar para os Estados Unidos, decidiu unir sua vocação para o teatro com a vontade de ajudar a comunidade brasileira. Nascia assim o Projeto Vana, acrônimo para verdade, arte, novidade e amor. É teatro para todos, para todas as profissões. E também com carinho especial para o imigrante. O teatro do improviso e as técnicas do improviso, eles ajudam a gente a calmar a nossa mente, e também é bom para o nosso corpo, para resolver problemas, para poder escutar o outro, para poder ter empatia, para poder trazer esse fomento da criatividade, da socialização, né? Então a gente, como imigrante, nossa mente está muito cansada, nossa correria, ansiedade. O grupo teve nome inspirado na mãe de Kaique, Silvana, que faleceu quando ele tinha apenas 16 anos. Para honrar o nome dela, porque ela nunca me viu na apresentação teatral, nunca me viu física, assim, né? Acredito que espírito ela me vê agora. Os encontros acontecem pelo menos uma vez por mês. Não é preciso ter experiência prévia em atuação ou teatro. Basta estar aberto a novas experiências. E a minha intenção é que seja para todas as pessoas. Eu falo, gente, vai ter aula de teatro. Eu sou tímido. Se você não sabe dançar, você vai para uma aula de dança. Se você não sabe cozinhar, você vai aprender a cozinhar. Se você é tímido, é para você teatro. Você tem que ir para a aula do teatro. Então, é para todo mundo. E quando essas pessoas participam da aula e elas veem a capacidade que elas têm de criar, é uma autoestima que dá, que elas têm vontade até de se apresentar. O grupo vem ganhando fama e espaço junto à comunidade. Já se apresentou em importantes e diferentes eventos, como no Brazilian Day de Newark. Obrigado, Brazilian Day! E esse grupo fica disponível para ser chamado pelos bares, pelas ONGs, pelas empresas, por projetos da comunidade brasileira nos Estados Unidos, para a gente ir lá, montar uma apresentação, para a gente fomentar a arte, a criatividade, mandar alguma mensagem para a comunidade. A ideia é expandir o projeto e alcançar brasileiros de outros estados. Então, se eu estou conseguindo conectar Nova York e Nova Jersey aqui, imagina que legal quando a gente conectar Flórida, Califórnia, Boston, né, que tem comunidades aí brasileiras em tanto canto. Muito legal. Bom, o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente segunda-feira e você fica agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite e bom final de semana.